Então a gente estava falando aqui sobre os dispositivos móveis, né? Como eles têm influência forte, a gente interage com o meio. A gente acaba restringindo muito a nossa relação com nosso quarto, com árvores, terra, com céu. A gente não tem muito contato porque a gente acaba se concentrando muito em dispositivo móvel, né? A gente ouve muita música sozinho em transporte público. A gente vê vídeo, faz tudo sozinho. A gente põe fones de ouvidos grandes ou pequenos e veda a gente do contato com outras pessoas. Talvez muitas vezes o movimento de multidão causa isso, né? A gente se sente meio sufocado algumas vezes. A solidão é uma constante, né? No mundo moderno e dentro do contexto urbano e do contexto das cidades também. Então a gente pensa muito como a gente vai sanar ou ter os tempos livres, que são cada vez mais raros e ociosos. São raros, a gente não tem muitos deles hoje em dia. E a gente ocupa muito disso com tarefas que são nossas, né? Que a gente faz para passar o tempo. E muitas das ciências e muito do que foi desenvolvido foi muito para essa área da ciência, foi observação do nosso meio, né? Desde olhar para o céu, olhar para os rios, para os relevos, para tudo. A gente teve toda a nossa base de conhecimento nessa terra, a base da observação. A gente está perdendo essa capacidade, né? Quando a gente foca tanto em dispositivos que descobrir outras coisas que estão à nossa volta. A gente não tem mais esse olhar mais clínico, né, para esse tipo de coisa. Com certeza. Os dispositivos tiram a nossa atenção do meio externo, né? Então, a vida já é corrida, né? Todo mundo é tarefado com trabalho, com estudo. A vida hoje é muito corrida. Você falou o tempo ocioso, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Se você ficar 5 minutos olhando para uma árvore ou para um animal no seu dia a dia ali, fazendo as tarefinhas que ele tem para fazer ali, você vai começar a fazer perguntas, né? Como que isso funciona, né? É natural do ser humano, é um animal curioso, né? Muito da ciência, que nem você falou, muito do que a gente tem hoje foi trabalho exaustivo assim, das nossas gerações assim, antepassadas, de parar e observar, né? A geografia mesmo contribuiu muito, vem muito dos povos antigos. A humanidade surgiu do Oriente Médio ali, né? Tem muito deserto, muito quente, uma dinâmica toda particular, né? Então você tem deserto, você tem o céu limpo. Então podia se orientar por estrelas, né? Tinha muito tempo para isso, né? O trabalho não consumia tanto tempo das pessoas naquela época, né? Então ele tinha que observar, não tinha GPS, né? Para ele chegar em casa, ele tinha que decorar os pontos nítidos do terreno dele, né? Isso a gente viu, né? O GPS substituiu. Eu vivi sem celular um tempo atrás, você também. Se a gente quisesse chegar no endereço, você tinha que pegar os pontos de referência, né? Então você anda tantas quadras, vira à direita, você vai ver uma árvore assim, assim, assado. Então era um exercício contínuo, né? De se orientar à sua volta, né? De se desenvolver essa ferramenta. A tecnologia substitui isso, né? A gente está transferindo todo esse trabalho que a gente teve de desenvolver, a gente está transferindo para o maquinário ali, para ele fazer esse serviço para a gente. Aí será que a gente vai acabar esquecendo como que se faz isso lá no futuro? Lá na frente, gerações na frente, será que a gente não tem garantia que essa tecnologia vem para ficar? A gente não tem garantia que isso vai ser perdido? Hoje, um blackout elétrico, as pessoas se sentem na idade da pedra, né? Imagina um colapso da tecnologia e as pessoas sem rumo, sem saber como se orientar, né? Elas vão ter que passar por todo aquele processo de desenvolvimento que demorou centenas de anos para ser desenvolvido, né? Sim. E uma coisa que a gente pode também pegar em relação até da geografia, né, como a gente estuda os solos e tal, o ser humano ele sempre teve uma relação muito forte com o solo, né, produção de comida, ele tinha que saber quais eram as fases do sol, da lua, né, e que parte ele estava, que lado que o sol podia bater de uma forma mais forte para maximizar aquela produção de comida, coisa que o passado era utilizado bastante. E hoje a gente tem um conhecimento mais restrito, a alimentação nossa é menos variada, justamente por quê? Porque a gente se acostumou a ir comprar no supermercado e não olhar o nosso entorno, não trabalhar mais com a terra, não trabalhar com coisas que são naturais e descobrir esses conhecimentos que são mais antigos em relação a isso. A astronomia é um bom exemplo disso, né? Povos antigos utilizavam a astronomia como meio para conseguir calcular desde a alimentação a entender como se localizava e como as coisas foram se desenvolvendo para a gente entender que o céu, que é onde a gente está, o planeta nosso, é um contexto nosso que a gente está presente nesse momento, mas que não é uma constante em todo o universo. A gente só soube que existia um universo porque a gente resolveu um dia olhar para cima e ver que tinha algo além da gente. Se a gente ficasse olhando só para a gente, só para dentro do dispositivo ou para coisas que fossem muito individuais, a gente nunca teria chegado no ponto que a gente está hoje em dia, né? E infelizmente muito da astronomia hoje em dia está
está muito mais computadorizada, né? Eles já têm pontos de referência que eles localizam no céu e tal, e tem reduzido o fator humano, né, nesse tipo de observação, né? Cada vez mais automatizado. Foi descobrir medicamento e muito do que se tinha porque a gente observava em volta, né? A forma como as plantas reagiam, a forma como a gente lidava com esse tipo de planta desconhecida, a gente tratava isso como uma forma da gente poder se perpetuar ou alongar nossa vida na Terra. Se a gente não enxergasse as plantas em volta, não enxergasse o que ela poderia fornecer para a gente, hoje em dia a gente possivelmente estaria ainda com conhecimentos rupestres, ou as pessoas teriam ciclos de vida muito curto, né? Experimentar, né, cada tipo de planta ali, cada princípio ativo, para que serve uma coisa, para que serve outra. Então, além de observar, tinha muito a experimentação também, né? A relação do ser humano sempre foi muito íntima com a Terra, né? Comigo, mas tudo aquilo que você deixa de fazer, você transfere para outra pessoa, você acaba esquecendo aquilo, né? Você não domina mais aquela arte, né? A autonomia está sendo transferida para automatização, né? Mas tá, qual a garantia de que isso vai ser perpétuo? Nenhuma. Isso se perde. A gente abriu mão de conhecimento, né? Aí, mas pode ser arquivado livros. Isso também pode ser perdido, né? A gente já falou de digitalização de dados. A gente pode... Tem, inclusive, autores, né, de livros ou de filme que falam de um futuro, numa terra onde todo o conhecimento foi perdido. Quantos anos a gente tem de conteúdo, de estudo, de avanço tecnológico e científico? Por depositar 100% da confiança numa nova tecnologia que a gente não tem garantia nenhuma de ser perpétua. Exato. E, além do conhecimento, tem vários, não são bunkers, né, mas lugares que se guardam sementes pelo mundo, né? Inclusive tem um na Noruega. E dentro dele, as pessoas buscam guardar a variabilidade de grãos que as pessoas têm. É justamente nessa era que o ser humano ainda se preocupava e olhava em volta, né, para se ter aqueles grãos para conseguir produzir comida. E a gente se restringiu tanto a poucos grãos e tantas monoculturas, né, tanta coisa que é só um punhado de 5, 6 grãos que fazem a maior parte dos alimentos que a gente tem hoje em dia, que é muito reflexo da falta da gente enxergar o que tem em volta. De comer de uma forma diversificada é uma forma de a gente ser muito egoísta, a gente enxergar muito pouco do que se tem em volta. E até uma coisa que há pouco tempo atrás, acho que os filmes estão explorando mais, né? O profundo do oceano. Tem partes do oceano que o ser humano não tem nem conhecimento e está longe de conseguir chegar num nível bom de conhecimento, porque a pressão em profundezas muito grandes é muito alta. Então, para a pessoa conseguir suportar ali embaixo é muito, muito difícil. Mas ali dentro tem criaturas, tem possíveis novas curas de doenças ali dentro. Tem animais que a gente não conhece ali. Então, dentro do planeta, que muitas vezes as pessoas amam falar que a gente agora terminou de conhecer boa parte do que tem aqui, a gente tem que virar os olhos para fora para ir para o universo, para um outro planeta, a falta de observação à nossa volta torna muito difícil também o processo de entender que a gente tem muita coisa que tem que observar aqui, que a gente tem que desenvolver no nosso próprio planeta. Sem inclusive, dúvida. Manter nosso planeta, né, que é essencial. Só tem um, né? Exato. Mas é o que você falou o oceano ainda é inexplorado, né? Mas não só o oceano, o subsolo ainda, em muitas partes do mundo, é uma incógnita, né? Foi descoberto não muito tempo atrás que existe um rio subterrâneo embaixo na região amazônica, ainda maior que o rio Amazonas, né? Então o potencial de água assim impressionante, né? De tantos lugares assim ainda inexplorados e já procurando soluções extraterrestres, imensidão de hipóteses ainda para explorar no mundo, né? Se a gente não souber observar, utilizar de forma muitas vezes consciente e também enxergar o nosso entorno, a gente esquece que existem outros contextos e formas diferentes até para a gente poder viver de uma forma melhor dentro da Terra. Se a gente vai lá e se habitua aos mesmos hábitos, a gente não faz coisas diferentes, a gente não procura sair, entendeu? Dentro do que a gente tem disponível à volta, a gente consegue utilizar de uma forma consciente tudo que a gente tem em volta, inclusive para sustentabilidade, né? Que aqui parece que é só para sustentabilidade, mas não é. Não. É até para a gente utilizar coisas que a gente não conhece, porque tem plantas aí que hoje em dia o pessoal criou o advento de falar que punks, que são plantas, né, não convencionais, mas elas já existiam há muito tempo e muitas delas não eram exploradas, né? Como diversas outras que a gente não se alimenta mais ou nunca soube delas, né? Há muitos que nossos avós usavam, mas que foi perdendo, né? Sim, conhecimento perdido ao longo do tempo, porque as pessoas focaram em conhecimentos mais urbanos, né, Denise? Então isso torna todo o processo de conhecimento, de acúmulo de conhecimento, algo que não é contínuo. A gente não consegue guardar tudo. Se muito não foi documentado, perde-se esse conhecimento e a nossa consciência do todo do nosso meio. Que eu estava vendo a história da tua mãe, né, que estava contando de um amigo que realmente ele tinha um machucado grande na perna, né, que o pai dele médico, ele foi bastante reticente em relação à indicação que tua mãe tinha dado em relação ao bálsamo, né?
E o filho dele aceitou, porque estava com uma cicatriz, podia ser uma cicatriz feia, né? E ele pegou o bálsamo, dobrou a folha, né? Pegou o líquido que soltava ali, né? O que soltava da planta, e ficou passando por um período longo e realmente limpou a cicatriz, não teve mais nada. Então, muito do conhecimento, até dentro do conhecimento alopático, né? E a falta da gente entender que o conhecimento que a gente adquiriu até agora não é finalizado, né? Que é um trabalho em processo. Também acredita muito isso a forma como a gente lida com o nosso entorno. A gente trata como se fosse um trabalho terminado a maior parte das coisas na Terra, e é um processo. Muita coisa ainda a gente se equivoca, né, em conclusões que foram feitas ao longo do tempo aí, e outras a gente se conforma ou fica confortável com uma resposta simples ou que já foi dada essa resposta, né, pra gente. Então, a gente sempre olhar o entorno, a gente entender que a gente se desenvolve o conhecimento em cima de outro conhecimento, é a base para o seguinte, é necessário, e a gente observar o que tem em volta, baseado no conhecimento já adquirido, é o caminho para a gente evoluir e avançar, né? A sensação de conforto que a gente tem de... Tudo muito prático hoje, né? Você precisa de alguma coisa, você vai numa loja, no mercado, numa farmácia, compra, resolveu o problema, né? A gente cria uma distância dentro do produto e o consumidor, né? A gente esquece que acaba saindo tudo da terra, né? Médio e longo prazo, que as pessoas elas tenham que produzir a própria comida ou não consigam produzir, ou que tem escassez de certos grãos, que não tem variabilidade de grão, porque a gente não utiliza muito mais uma gama grande de alimentos, né? A gente tem uma coisa mais restrita. E se a gente parar para pensar no futuro, que a gente pode não ter isso, a gente tem que se virar, talvez a gente possa voltar um pouquinho e enxergar como era feito antigamente, plantar nos quintais as comidas, a gente ter certas linhas de conhecimento, porque parece que a gente está retroagindo ou voltando a hábitos antigos, mas junto com isso a gente vai poder observar de novo o nosso entorno e voltar a fazer práticas que a gente tinha, que desenvolvia conhecimento novo, né? Mas você vê que tem interesse de algumas empresas gigantes de controlar isso, né? Controlar o que você vai poder ter na sua casa. E quando a gente vê a maior parte dos produtos sendo na base de milho, né, ou de xarope de milho, ou de soja, que são as grandes monoculturas que tem, elas também têm seu espaço, são importantes, mas a gente meio que apagou as outras alternativas, o que a gente comia, o que era corrente, né? Teve um artigo há pouco sobre o feijão, que o feijão cada vez menos é utilizado e as pessoas estão tirando da mesa, porque elas estão substituindo com alimentos industrializados. Então isso é uma outra forma de você parar de enxergar e você comer o que está muito mais prático ou perto de você e comer produtos processados, que é exatamente a capacidade que a gente tem de não enxergar o que tem em volta. A gente não quer o trabalho de produzir aquilo ou enxergar alternativas ao que a gente está comendo. A gente quer meio que se prender aquilo e toca a vida e boa, né? Não enxerga mais nada. E pode ser um problema grave, né? Num alimento específico, um grão específico. E a gente sabe que a abstinência, provadamente hoje, você pode desenvolver alguns tipos de alergia, né? Um primo que ele tentou essa dieta sem glúten, ficou legal, estava tendo resultados, assim, ele gostava de treinar tudo. Só que é uma dieta difícil, né? Praticamente tudo que a gente consome tem glúten. Quando ele voltou a consumir, ele começou a passar mal, porque ele ficou muito tempo sem aquele alimento, né? Quantos grãos, quantas coisas a gente abriu mão só por consumir aquilo que está no mercado prático ali no alcance, né? Eu gosto de ter uma loja aqui na cidade, uma loja de produtos naturais, né? E para uma alternativa para quem não quer comprar um industrializado, tem feira de orgânico toda semana. Eu fui lá, visitei e tem uma seção de a granel assim. Eu fui ver vários nomes ali chamando de açúcar. Eu falei, de coco, açúcar isso, açúcar... Eu falei, mocinha, o que é esse negócio aqui, né? Ela falou, não, te vendem um tipo de açúcar, né? Mas existem milhares naturais, são um pouquinho mais caros, mas às vezes é um açúcar, às vezes que até um diabético pode consumir, porque ele não altera, não mexe diretamente com a sua insulina, né? Então, realmente a gente se limita a uma alternativa que a gente tem, sendo que a gente tem diversas outras ali, direto da natureza, direto da terra, né? Acessível para todos. Sim, aí eu vou contar uma história básica, né? Que aconteceu com meu pai, eu estava até falando para a mãe dele, né, sobre isso. Que, óbvio que eu não defendo quem vai lá e se automedica, mas tem certos remédios, certas plantas que a gente utilizava e que era muito tranquilo, né? E que as pessoas consumiam porque realmente era comprovado que sanava aquele problema. E tem uma trepadeira que eles chamam de insulina, né? E eu não sei se é o nome de fato, ou se eu não conheço o nome técnico dela, mas que meu pai ele foi utilizar e ele utilizou de forma indevida, mas hoje ele usou de forma mais correta. Mas ele mandou 5 folhas para dentro, engoliu aquilo ali, desmaiou, caiu. Aí ele falou assim, não vou mais fazer isso. Ele foi lá e comeu 2. E hoje ele usa chás disso, ele
consome, né, 2 folhas disso aí para conseguir controlar isso. O outro caso também é na Bahia, que ele acabou indo para o interior e o cara falava para ele que aquela cachaça, se ele tomasse uma dose daquilo ali, voltava. E meu pai, ele gosta de fazer esse tipo de piada, que cachaça sara tudo, até gripe, né? Remedinho bom, né? Exato. Mas aí ele tomou e realmente despencou, nunca mais encontrou o cara, mas são remédios que o povo tinha acesso aqui, foi perdido no meio do caminho, ou que eles têm, e que as pessoas não dão muita atenção no processo, né? Não dá. Que remédios que talvez não foram explorados da forma devida, e que realmente, se você for ver mesmo em exame de sangue e tal, que foi o caso do meu pai, foi comprovado que realmente controlava, né, a diabetes dele. Então não estou defendendo que as pessoas saiam por aí e parem de tomar a medicação delas, mas que tem muita coisa que é por falta de enxergar o todo que a alopatia pratica e que ela podia estar expandindo outros medicamentos também para dentro da alopatia, né? Às vezes um benefício que não fica nem nítido porque faz parte da cultura e tradição, né? Tá, no sul do país tem o chimarrão, no Mato Grosso tem o tererê, né? As mesmas ervas, mas um toma quente, outro toma fria. E as pessoas falam, controla mesmo assim a pressão arterial, é boa, são ervas que fazem bem para o coração, para a circulação. Mas às vezes a pessoa não sabe, porque toma a vida inteira, não tem contraste para fazer diferença, né? Eu comecei a tomar, melhorei. Mas são coisas que realmente, hábitos saudáveis ali que são uma alternativa. Chá de hibisco para controle de pressão também. Ninguém tá medicando ninguém aqui, viu, pessoal? Vai no médico. A gente esquece que tem muitas modas no processo também. A moda da dieta mediterrânea, dieta mais oriental e tal. As pessoas sabem, elas têm que realmente diversificar o que elas comem, mas vem épocas de modas, né? As pessoas não procuram tornar isso um hábito generalizado. A gente está no mundo globalizado, a gente podia compartilhar vivências de vida e enxergar o externo também pelo que os outros enxergam, né? Tem muito a ver com fatores externos a gente que a gente tem que controlar e observar e que são vitais para a nossa existência na Terra. A Lua, se ela não estivesse ali, não teria os movimentos dos ventos e das marés da forma como acontece. Se não tivesse Lua, não estaria daquele jeito, né? O jeito que o Sol interage, o jeito que ele solta os fótons para a gente receber aqui, a gente tem energia. Hoje, caminhando mais para energias renováveis. Se a gente não enxergasse em volta, a gente não utilizaria energia eólica, energia solar, né? Mas a necessidade empurra, né? Motiva a criação, né? Até o filme da Netflix, um menininho que se virou com um moinho, né, caseiro. Ele precisava ali, não tinha. Foi, se virou, mas como ele observando, né? Percebeu que ele poderia extrair algum tipo de energia dali para facilitar, trazer um pouco de conforto para o local que ele estava ali, né? São poucas pessoas que fazem isso hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem muita prática restrita, né? As pessoas não enxergam mais o que elas podem utilizar em volta. E diversas vezes, quando as pessoas vão tentar fugir um pouco desse meio, existe uma confluência, um grupo de iniciativas contrárias a isso, né? Que querem fazer que as pessoas se alimentem de industrializado, tenham uma vida hermética, né? Muito concreto em volta, pouco a grama em volta, pouca natureza, e isso faz mal pra gente porque a gente faz parte dessa natureza. A gente cresceu e foi criado dentro desse contexto natural. E a gente está querendo se hermetizar disso tudo, né? Acaba adquirindo doenças. Você sai do seu habitat natural, né? Do contato com a terra, com o sol, com a areia, com a água. E essa ação que a gente faz veda a gente mais e torna a gente cada vez mais desconexo da realidade. Sabe o impacto que aquilo vai gerar no longo prazo, né? Sim. Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.